É, a minha família eu passei muitos anos, quase 10 anos, nós passamos muito tempo distantes, né? Muito antes da minha transição, do meu processo externalizador. Porque os meus conflitos, né, assim, quando eu era preto, eu tinha muitos conflitos para sair de casa, para vestir roupa, para nome, né? Eu tinha que usar, eu sempre usei um apelido para não usar o meu nome de registro. Então sempre usava apelido, porque aí diminuía um pouco mais essa dor e tudo mais. E aí, ou seja, esses meus conflitos não eram compreendidos pela minha família, nem tão pouco por mim, né? Porque como a gente já havia falado anteriormente, eu não entendia essa questão politicamente falando. E aí, então eu vivi mesmo só a experiência de vida em si. Então, passamos bom tempo sem nos entendermos. E acabou esse falta de entendimento, gerou o distanciamento. Então eu fiquei distante demais. Quando eu comecei o processo externalizador, nas redes sociais eu tenho alguns sobrinhos meus. Então acabou chegando nos ouvidos da minha mãe, das minhas irmãs, as minhas modificações. E aí eu tive o meu primeiro contato com a minha mãe depois de quase 10 anos. E aí eu já estava com mais de um ano também de processo externalizador. Não era tão barbudão assim, mas já tinha um pouquinho de barba e tal. E aí a gente teve um encontro que foi muito bacana e tudo mais, foi o aniversário dela e tudo mais. Ela teve esse processo de estranhamento, né? Esse processo do estranhamento, de olhar e estranhar, né, e tal. Eu acho isso também muito comum, né? Porque a gente vivencia uma larga vida, né? Muito tempo de determinados signos, de repente todos os signos são modificados. E aí eu entendi esse processo. Mas aí depois que voltei para casa, ela para casa dela, eu acho que a ficha foi começando assim a cair na cabeça dela. E esse estranhamento acabou gerando um processo violento, assim, de ela não aceitar radicalmente, né? Então aí ela também é evangélica, tem suas ideologias dentro do cunho, né, evangélico e tal, pentecostal, e isso também dificultou mais ainda. Nada contra a igreja, nós temos apoiadores de pessoas da igreja, pessoas evangélicas, mas a minha mãe foi muito influenciada também por essa questão radical, né? Não é da igreja, é questão radical. E aí, ou seja, aí de novo travamos o nosso relacionamento, né? E aí o aniversário dela foi domingo passado, e eu resolvi ligar para ela um dia antes, porque eu queria saber, porque a minha família me convidou para participar do aniversário. Só que eu estava inseguro, né, de chegar e encontrar minha mãe violenta, assim. E aí eu liguei antes para tentar falar com ela. Quer dizer, tentei falar no WhatsApp e tal, mandei mensagem, ela visualizava, não respondia, e fiquei preocupado, então eu liguei. Aí eu falei, mãe, é o Caio, tudo bom? Aí ela falou assim, eu não tenho nenhum filho chamado Caio. Você ligou errado. Aí desligou o telefone. Aí eu liguei de novo. Aí quem atendeu foi meu sobrinho, Gabriel. Aí ele disse assim, ela tá num dia ruim, não quer falar contigo e tudo mais. E aí eu ouvia ela falando, eu não falo com coisas do diabo, não falo com coisas demoníacas, eu não tenho filho assim, eu não tenho uma filha assim. Então foi muito difícil sair, sabe? Então aí eu pensei que eu não deveria ir para esse aniversário e tudo mais. Isso a gente tinha falado tipo no dia de manhã. Quando foi à noite, ela me ligou. Aí veio me pedir perdão, me pedir desculpa por tudo que ela tinha dito, né? E uma das coisas que eu falei para ela, eu disse assim, mãe, a senhora tem 67 anos. A senhora acredita em Deus, venera Ele todos os dias, cultua esse Deus todos os dias, e a senhora vai morrer com as veias entupidas de ódio, de preconceito. Porque a sua morte, mãe, no futuro, o médico pode dizer qualquer coisa que seja, mas a senhora não pode morrer de ódio. Porque morrer de ódio é uma das piores mortes que existe. E com certeza o seu próprio Deus, o Deus que a senhora acredita, ele
é um Deus de amor e não de ódio. Eu tenho certeza que a senhora não vai ter um encontro agradável com o seu Deus. Ele vai te cobrar isso aí. Aí ela disse, mas eu não criei você assim, eu não tive você assim. Aí eu disse assim, mãe, eu te aceito como você é, na sua igreja, com o seu Deus, com a sua fé. Eu aceito o seu nome, eu falo o seu nome, eu aceito as suas roupas, eu aceito tudo. Eu não tenho nenhum problema em te aceitar. Agora eu não entendo por que tanta dificuldade em me aceitar. E ela disse, porque eu não consigo chamar esse nome Caio. Você fica pedindo para eu falar Caio, eu não consigo falar Caio. Mãe, a senhora está falando. A senhora já está falando. Isso é um processo da sua mente mesmo. A senhora bloqueia uma coisa que já naturalmente a senhora está falando. Observe como a senhora está falando aí. Então a gente teve esse diálogo muito intrínseco, assim, muito denso. Mas aí ela me pediu perdão e eu entendo também. Ela é de uma geração onde tudo é muito difícil e tal. Mas ficamos de boa, foi para o aniversário dela, foi muito agradável.